Boa noite, precioso e preciosa do Senhor. Mais uma noite na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos aqui falar do seu amor, da sua palavra, que está em 2 Crônicas 7:14. Uma palavra bem conhecida e continua falando de oração, onde o Senhor fala: se o meu povo, que se chamar pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E agora estarão abertos os meus olhos, atentos os meus ouvidos à oração que é feita nesse lugar. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor, porque agora escolhi e sacrifiquei essa casa, para que o meu nome esteja nela perpetualmente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. E quando a ti se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizer conforme tudo que eu ordenei, guardar os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu pai, conforme a aliança que fiz com Davi, teu pai, dizendo: não te faltará sucesso que domine em Israel. Porém, se vós desviares e deixares os meus estatutos e os meus mandamentos, que vós tenho prostrado diante de servir outros deuses, e vós prostrar a eles, e então o arrancarei da minha terra que lhe dei, e lançarei na minha presença esta casa que consagrei o meu nome, e farei com que seja provérbio, motejo, e então todo o povo, e desde a casa que está exaltada, qualquer que passe por ela, se espantará. Direi, porque fez o Senhor, assim como essa terra, como esta casa. Dirão, porque deixará ao Senhor, Deus de seus pais. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Essa pessoa que Deus está falando aqui é Salomão, né? Quando Davi morreu, o Senhor delegou Salomão para cuidar de Israel. Então, Davi ele não poderia fazer a casa do Senhor, né? O templo do Senhor em Jerusalém. Só quem pôde fazer foi Salomão, porque Davi ele era guerreiro e as mãos dele estavam sujas de sangue. Mas o Senhor falou também a Salomão aqui nesta palavra, que ele disse: se verdadeiramente ouvires a minha voz, ouvires os meus mandamentos, eu te darei tudo isso e tu permanecerás cuidando da minha casa. Mas se tu não ouvires a minha voz e não guardar os meus estatutos e mandamentos, e tu servir outros deuses, eu venho e arranco essa casa de ti. Foi como Deus fez com Salomão. Salomão, Deus deu riqueza a Salomão, Deus deu sabedoria a Salomão. Salomão construiu a casa que invejava todas as pessoas. Mas Salomão, ele se perdeu. É como o Senhor fala comigo e você nessa noite, que nós temos que vigiar, para que a gente não venha se perder na vida, para que a gente não venha se perder na presença dele, para que a gente não venha deixar que tudo, né,
acabe nos tirando da presença de Deus. O que é que tira a gente da presença de Deus? É o pecado, é a ganância do dinheiro, é as amizades, porque às vezes as pessoas é amante de si mesmo, acha que dinheiro é tudo e acaba se afastando da casa do Senhor. Salomão não foi diferente, casou com mulheres estranhas. O Senhor disse que não era para Salomão casar com mulheres de outros lugares que não fosse do nosso povo. Mas Salomão casou com milhões de mulheres para fazer aliança. E acabou que Salomão, ele se perdeu na vida. Quando chegou no fim dos tempos dele, Deus preparar ele para levar, Salomão estava perdido, mas Deus ainda deu uma oportunidade de Salomão se arrepender. Aí o Senhor enviou o anjo e fez todo aquele cenário para que Salomão se arrependesse. Ele voltou do templo e se lançou nos pés do Senhor e orou a Deus e se arrependeu dos seus pecados. Aí Deus arrebatou Salomão. E Salomão ainda teve a oportunidade de ser salvo. Ele foi salvo porque ele se humilhou. Como está a palavra aqui, disse, é muito forte essa palavra. Se o meu povo, que se chamar pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, a minha face, eu te converterei dos meus pecados e dos maus caminhos. E então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E agora estará aberto os meus olhos ante os meus ouvidos e a oração deste lugar. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Então, se a gente se humilhar, né, o Senhor sarará a nossa terra. Se a gente buscar e se arrepender dos nossos pecados, dos nossos maus caminhos, Ele nos perdoará. E da mesma forma Ele fez na vida de Salomão. Ele perdoou Salomão de todos os seus pecados. E não é difícil nos dias de hoje. Ele está trazendo perdão para a minha vida e para a tua vida nesta noite. Mas ele diz, se tu se humilhar, se o meu povo se humilhar e orar e me buscar. Então ele está esperando eu e você se humilhar, orar e buscar ele. Para que ele venha sarar a minha e a sua terra. E que ele venha estar nesse lugar. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Santo é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Grande é essa palavra. Né? Que Deus traga a nossas vidas o entendimento. E que Deus trabalhe em cada mente e cada coração para entender nesta noite o que Deus quer falar comigo e com você. Amém? Que Deus dê uma boa noite na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja um evangelista da palavra de Deus. Deixe o like para que as redes sociais entendam que vocês gostaram do conteúdo que é a palavra do Senhor. Que Deus o abençoe.